Olá, turma, tudo bom? Aqui quem fala é Gélia, do Instituto Mãe Terra. Eu sou coordenadora pedagógica da equipe de ATE, aqui da Costa do Descobrimento. E estamos iniciando neste momento mais uma videoaula. E essa atividade tem como objetivo garantir a manutenção dos serviços de ATE dentro do nosso território. Na Costa do Descobrimento, nós atendemos 16 entidades e duas entidades no Litoral Sul. Essa atividade conta com os seguintes apoios: o Grupo Banco Mundial, o Programa Bahia Produtiva, Parceria Mais Forte, a CA, o Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural. E quem é o Instituto Mãe Terra? O Instituto Mãe Terra é uma das instituições selecionadas pelo Programa do Bahia Produtiva para executar os serviços juntos aos beneficiários das entidades apoiadas pelo Programa do Bahia Produtiva, aqui no território Costa de Descobrimento. O Instituto Mãe Terra, Raízes Sustentáveis para o Desenvolvimento, é uma organização não governamental sem fins lucrativos, fundada em 2006 e concebida com a missão de promover o desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental de comunidades rurais, periféricas e tradicionais, através do apoio às suas organizações, práticas e estratégias sociais que busquem soluções sustentáveis de melhoria das condições de vida de seus territórios, na perspectiva do empoderamento comunitário e formação de autonomia. Esse projeto ele tem muito a ver com Mãe Terra, com tudo que o Mãe Terra defende, com tudo que o Mãe Terra trabalha. Então, assim, é uma oportunidade da gente estar realmente melhorando as condições de vida das comunidades dentro do nosso território. O objetivo do serviço de ATE é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural aos beneficiários dos projetos e empreendimentos apoiado pelo Programa Bahia Produtiva, que atualmente dispõe desse serviço com regularidade nos 27 territórios de identidade do estado da Bahia. Então, dentro do estado da Bahia, os territórios se dividem, no total eles são 27. E aqui na Costa do Descobrimento, a entidade que ficou responsável por fazer esse serviço é o Instituto Mãe Terra. A gente atende, como eu já expliquei, né, 18 empreendimentos que nós damos suporte para que eles possam desenvolver os seus planos produtivos através dos projetos que eles foram contemplados aí do Bahia Produtiva. A nossa equipe de ATE é formada por Júnior, por Lindário, por Priscila e por mim, Valtiângeli. O Bahia Produtiva é o resultado do acordo de empréstimos firmado entre o governo do estado da Bahia e o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Mundial, cuja execução está sob a responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, AK, empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR. E quem é o ACR e o ACA? Uma vez que a entidade é contemplada pelo programa do Bahia Produtiva, a comunidade seleciona um jovem. Esse jovem ele é chamado de ACR, Agente Comunitário Rural, ou ACA, Agente Comunitário de Apicultura. E esse jovem ele prestará assessoria às famílias beneficiadas pelo programa Bahia Produtiva, através de atividades individuais e coletivas, orientadas e supervisionadas por profissionais. Esses profissionais são a assistente territorial e a equipe de ATE, que foi a equipe que eu acabei de apresentar a vocês, e terão um papel importante na interlocução entre a equipe de ATE e os beneficiários, ou seja, esse SAR ele se torna um elo de ligação entre a comunidade e o Instituto Mãe Terra, né? E ele passa a exercer um papel de agente multiplicador de técnicas e ações que elevam a produção e a produtividade das famílias atendidas. O objetivo das atividades do ACR são apoiar nas ações locais do Bahia Produtiva, difundindo conhecimento e orientações da rede de ATE implantada, ou seja, uma vez que os nossos técnicos vão a campo e desenvolvem atividade, é obrigação do ACR difundir esse conhecimento e levar ele para todos os beneficiários. Ele também tem que atuar na condução dos problemas locais dos beneficiários, para a referida rede responder tempestiva e prontamente às dúvidas e demandas de conhecimento técnico que possam ser replicadas por um agente local. Ou seja, por ele estar dentro da comunidade, por ele visitar os beneficiários, ele sabe exatamente quais são os problemas enfrentados e ele tem a obrigação de buscar, junto com a equipe de ATE, soluções que possam
trazer melhorias para essa comunidade. Ele também tem o objetivo de promover o apoio na organização e gestão dos aspectos produtivos e organizacionais, de agregação de valor e comercialização dos beneficiados. Ou seja, esse ECR, ele se torna uma pessoa de referência dentro da comunidade. É ele que vai identificar as melhores oportunidades, tanto de mercado como de comercialização dos produtos produzidos pela entidade e por seus beneficiários. Então, tudo que a comunidade produz, é interessante que o ACR conheça, entenda como funcionam esses mecanismos, entenda os custos dessa produção e que traga propostas para que a comunidade tenha acesso ao mercado e que possa fazer a comercialização dos seus produtos. No primeiro ano da atividade, assim que o ACR é contratado, ele tem algumas atividades a serem desenvolvidas. Essas atividades, elas estão divididas em dois momentos: as atividades que a gente chama individual e as atividades que são chamadas coletivas. Então, no primeiro ano de atividade, nas atividades individuais, ele tem 4 atividades a ser desenvolvida. A primeira atividade é a identificação e cadastro das famílias. Então, todas as famílias precisam ser visitadas e respondida a um cadastro. É uma atividade simples, fácil e que dura mais ou menos 1 hora. Ele vai fazer isso apenas uma vez. Se a comunidade tiver 50 beneficiários, ele vai visitar os 50 beneficiários. Se por um acaso algum desses beneficiários não está mais no projeto, é preciso fazer uma ata com substituição de novos beneficiários, mas o número, ele normalmente é mantido. Então, se tinha 50, tem que continuar com 50. Acabou a atividade de identificação dos cadastros, ele vai fazer um diagnóstico da unidade de produção familiar, o DUPF, que é um diagnóstico de aproximadamente 3 horas de execução. Então, cada família vai receber a visita do ACR e vai responder esse diagnóstico. Esse diagnóstico tem o objetivo de identificar e sistematizar as condições sociais, econômicas e ambientais de cada família dentro do projeto. Ele também só vai fazer essa atividade uma vez e ela tem mais ou menos uma duração de 3 horas. Então, se ele tem 50 famílias, as 50 serão ser visitadas. Terminando essa atividade, ele vai precisar lançar ela no CAD Cidadão, uma plataforma onde cada CRA recebeu um e-mail e uma senha para ter acesso a essa plataforma. Qualquer dúvida, qualquer situação, a gente se coloca à disposição, a equipe de ATE, para estar ajudando e contribuindo na execução dessa atividade. No planejamento da unidade de produção, essa também é uma atividade individual e ele vai realizar também com todas as famílias do projeto. Ela também só é feita uma vez nesse primeiro ano. Uma atividade de aproximadamente 3 horas. E ele tem o objetivo de estabelecer estratégias de desenvolvimento das atividades de campo, tendo em vista os interesses das famílias e de dar subsídios para a implantação do plano de negócio. Ou seja, é um planejamento que ele vai fazer para criar estratégias para desenvolvimento desse plano de negócio. Então, ele vai entender como funciona a produção de cada beneficiário. Agora a gente vai falar da nossa última atividade, que é chamada atividade individual, que é a nossa visita. Ela acontece para todos os beneficiários e durante 3 vezes ao ano. Ou seja, se você tem 50 beneficiários, ao longo de um ano, cada um deles vai receber a sua visita em 3 momentos. E nessa visita, a gente pede para vocês fazerem orientação das atividades produtivas, de acesso ao mercado, com base no acúmulo das experiências adquiridas nas atividades de capacitação e orientação da coordenação. Então, por que ela acontece de forma individual? Porque cada beneficiário produz determinado produto. Então, independente do que tem dentro da proposta de negócio da entidade, às vezes o beneficiário produz outras coisas. E o ACR, o ACA, ele vai ajudar no desenvolvimento dessas atividades. Então, por isso que ela precisa acontecer pelo menos 3 vezes ao ano. Então, serão 150 visitas. Gente, na execução de cada atividade dessa, é preciso usar uma teste individual.
onde você vai colocar o nome do beneficiário visitado, a data, o que foi conversado nesse local, o que foi feito, foi a identificação, foi o diagnóstico, foi o planejamento, foi a visita, e depois vocês vão fazer um pequeno relato do que foi. É sempre importante tirar fotos, porque vocês precisam disso para deixar dentro do seu ateste, tá certo? Se não tiverem dúvidas, vamos seguir agora para o ano 2. Caso vocês tenham dúvida, a gente se coloca mais uma vez à disposição para vocês estarem entrando em contato com a gente e tirando as dúvidas. Ainda no ano 1, a gente tem chamada as atividades coletivas, ou seja, a gente já falou das individuais, né? E dentro desse mesmo ano a gente vai ter as atividades coletivas, que estão divididas em 3. Primeiro a gente tem uma reunião comunitária, que é uma atividade que deve acontecer 4 vezes no ano, com duração de 4 horas. Ela usa um teste coletivo, ou seja, todos os participantes da atividade assinam uma lista de presença para que você possa garantir é, é, a confirmação da participação desses beneficiários. Ele precisa contar com no mínimo 15 pessoas e no máximo 40. Além da reunião comunitária, a gente tem a oficina. A diferença é que a reunião comunitária são 4 horas. A oficina é uma atividade coletiva de aproximadamente 8 horas. E ela também conta com a participação de 15 pessoas no mínimo e no máximo de 40 pessoas. E ela visa vocês criarem instrumentos para ter acesso a políticas públicas estruturantes. É muito importante nessas oficinas que a gente dê uma oportunidade para os beneficiários conversarem entre eles. Então, assim, é um momento de escuta. E a gente tem a nossa última atividade que nós chamamos de dia de campo. Essa é a parte prática. Então, tudo aquilo que a gente fez, que a gente vem construindo, a gente vai para o campo fazer de forma coletiva. A gente vai aplicar novas técnicas, a gente vai aplicar novas soluções, a gente vai fazer um processo de construção coletivo em campo. Essa atividade também é uma atividade de 8 horas e também acontece 4 vezes no ano. Então, vocês perceberam que a reunião, a oficina e o dia do campo, elas acontecem 4 vezes no ano, cada uma delas. Sendo que a reunião comunitária é uma atividade de 4 horas, mas a oficina e o dia de campo é uma atividade de 8 horas. Gente, essas atividades são essenciais, porque a não execução dessas atividades pode implicar em despesas financeiras para a entidade. Então, o ECR ele precisa ter uma organização dessas atividades. É sempre bom ele botar numa pasta, criar um arquivo e estar colocando. Eu enviei para vocês também por e-mail uma planilha que vai facilitar a vida, onde vocês têm o nome dos beneficiários e os dias que vocês fizeram a visita. E também os espaços para vocês colocarem. Se vocês realizaram reunião, quantas vezes vocês realizaram. Eu acho importante a gente ter esse planejamento, porque se a gente não se planeja, as atividades vão ficando acumuladas. E aí vão ficando mais difícil a gente conseguir executar. Agradeço a todos pela participação, aí por vocês estarem assistindo essa nossa primeira videoaula. Espero ter auxiliado vocês, e a gente vai se encontrar em outros momentos. A gente tem gravado muita coisa para estar compartilhando com vocês. A ideia é facilitar as atividades e garantir a manutenção delas durante esse período onde que a gente enfrenta o isolamento social. A todos um abraço.